Fala, meus amigos do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube do DD. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, professor de Direito Penal, de Processo Penal, Criminologia e várias outras disciplinas. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se inscrever aqui no canal do YouTube do DD, precisa também ativar o sininho para receber sempre as novas aulas, as notificações e para ficar informado de tudo que a gente está fazendo por aqui. Hoje, veja você aí, e a partir desta aula, façamos aqui uma circunstância ligeiramente distinta daquilo que nós fazemos comumente. Hoje não vou dar aula de direito penal, estou meio de saco cheio dessa disciplina. Então, acordei meio de saco cheio de direito penal hoje e falei assim, olha, vamos dar uma aula de direito constitucional para a gente, digamos assim, conseguir oxigenar um pouco a cabeça. Eu gosto de trabalhar temas de maneira interdisciplinar, sobretudo os temas que dizem respeito às disciplinas fundamentais dos concursos para delegado de polícia civil e também DPF, claro, evidentemente. Direito penal está dentro do espectro dessas disciplinas fundamentais e direito constitucional também. Por esse motivo, ao longo da minha preparação de estudos, eu procurei nos últimos anos, desenvolver um bom nível de interdisciplinaridade que me permitisse transitar entre as 4 disciplinas fundamentais, de modo que quando eu estou de saco cheio de uma, aí eu consigo dar aula de outra também para oxigenar um pouco a minha cabeça. Direito penal ultimamente está muito chato e eu estou meio de saco cheio. Então vamos dar uma aula hoje de direito constitucional. Veja você o seguinte, do ponto de vista do direito constitucional, existe um assunto que não somente estrutura toda a disciplina, como é o tronco fundamental do conhecimento do direito constitucional moderno, do direito constitucional contemporâneo, e é o tema mais cobrado nas disciplinas, digo, nos editais para delegado de polícia. É o tema neoconstitucionalismo e constitucionalismo contemporâneo. Do assunto, ora em questão, nós conseguimos derivar uma enorme quantidade de temas. O controle de constitucionalidade advém daqui, a teoria da interpretação constitucional advém daqui, a hermenêutica constitucional está dentro disso, a história do constitucionalismo está dentro disso. De modo que eu costumo tratar nas minhas aulas constitucionalismo e teoria da Constituição como o corpo fundamental do direito constitucional, de maneira ampla. Eu gosto de discutir esse tema tanto quanto gosto de discutir os temas centrais de direito penal. Portanto, a partir de agora, nós começamos uma pequena jornada acerca do tema neoconstitucionalismo e constitucionalismo contemporâneo. Creio que isso nos tomará umas 2 aulas, talvez? Talvez 3? Acho que em 2 nós matamos o que eu preparei pra gente nesse assunto. Veja só, constitucionalismo contemporâneo e neoconstitucionalismo. Isso, claro, se insere numa longa tradição da teoria constitucional e do movimento constitucional, que, se nós formos estudar recorrendo à maioria da literatura, está disposta da seguinte maneira: existe um constitucionalismo em sentido amplo e um constitucionalismo em sentido estrito. Por constitucionalismo em sentido amplo, entende-se não somente aquele período político, que é evidentemente datado da modernidade, no qual passa a surgir a Constituição como um documento escrito, um documento formal chamado de Constituição, o que entre nós retoma recondutível ao século XVIII, ao século XIX para frente, mas na realidade, o constitucionalismo como um movimento de limitação do poder político e um movimento de organização dos poderes do Estado e um movimento de proteção de direitos. Há autores de muito peso que trabalham com uma diferenciação semelhante. Luiz Roberto Barroso é um deles, na literatura brasileira, evidentemente. Pela via dos portugueses, o professor Joaquim José Gomes Canotilho também tergiversa com isso, dos autores que circulam mais com manuais, como o professor Adil Amigo, o professor Bernardo, dentre outros. A maioria faz essa diferença. Um constitucionalismo em sentido amplo, compreendido como um movimento de organização dos poderes do Estado, um movimento de limitação do poder político e um movimento de proteção de direitos, e o constitucionalismo em sentido estrito, esse movimento político que advém com o surgimento das constituições escritas já na modernidade. Se por um lado nós podemos reconduzir a ideia de um constitucionalismo em sentido amplo a períodos, inclusive anteriores à era cristã, o constitucionalismo em sentido estrito, que de novo está marcado pelo surgimento de uma Constituição escrita, pela concepção de Estado moderno e pelas características do direito constitucional
a partir do século XVIII e do século XIX, datam aí do início da modernidade. Não raras vezes os autores costumam se referir a um constitucionalismo em sentido amplo, que designaria três fenômenos: um constitucionalismo primitivo ou hebreu, algo aí de 2000 anos antes de Cristo, em que essa organização do Estado, essa limitação de poderes e essa proteção de direitos teria um quê religioso muito poderoso, um quê metafísico muito forte, um constitucionalismo antigo atrelado ao que os gregos e romanos intuíram como um modelo constitucional, que é um modelo de limitação de poderes, algo como pela natureza e pelo direito natural, muito mais do que pelo critério divino, e um constitucionalismo medieval que teria, em tese, na Carta Magna de 1215, na Inglaterra, o seu ápice, já um documento escrito, a Magna Carta, sem sombra de dúvida, advinda dos acordos que João I da Inglaterra, também conhecido como João Sem Terra, fez com as forças políticas de então, seria o documento fundamental. Perceba que aqui a gente só pode falar mesmo de um constitucionalismo num sentido muito amplo, né? Porque é só em 1215 que advém um documento escrito que a gente pode querer tentar chamar de Constituição, né? Agora, é muito difícil que nós tentemos reconduzir a períodos tão longínquos, né? Hebreus, gregos e romanos. E gregos e romanos, caramba, a gente fala isso, né? Grécia Antiga, tal, como se fosse um lugar só, ou um momento só. Que Grécia e antiga quanto? Grécia Antiga pode fazer referência a um sem número, centenas de cidades ao longo de 3.500 anos antes de Cristo até o período clássico helênico, que é ali ao redor do século IV antes de Cristo e por aí vai. De modo que em todos esses elementos do constitucionalismo em sentido amplo está ausente uma Constituição em sentido estrito. Pô, é evidente, está ausente uma Constituição formal, está ausente a Constituição como um documento escrito, está ausente o que a gente hoje compreende como Constituição. Mas é possível vislumbrar ali resquícios, na verdade, sementes embrionárias do que seria um movimento de limitação do poder, do que seria um movimento de organização? Claro que sim, né? Desde que existem seres humanos se organizando gregariamente, há um movimento de limitação dos poderes políticos arbitrários, há um movimento de organização do Estado, desde que se pode falar do surgimento do Conselho de Estado, há um movimento de proteção de direitos. E nesse constitucionalismo em sentido amplo, isso assume facetas muito amplas mesmo, e muito pouco semelhantes ao que hoje nós compreendemos como constitucionalismo. Beleza, isso é pouco relevante para as suas provas, e é pouco relevante, creio eu, para a compreensão geral do que é o fenômeno constitucional. Agora, por constitucionalismo moderno, e isso já nos interessa muito mais, os autores começam a designar o constitucionalismo a partir do século XVIII, sobretudo que advém com a Constituição da França, em 1793, que é a Constituição fruto, né, dos processos políticos que estavam acontecendo na França de então, é a Constituição fruto daquele complicadíssimo do ponto de vista político e também do ponto de vista histórico fenômeno da Revolução Francesa, a partir do qual começam a surgir verdadeiramente constituições escritas, constituições como documentos vinculativos, constituições como documentos formais que comandam a atuação dos poderes, que organizam o Estado para um lado ou para o outro, de um jeito ou do outro, e que, em resumo, garantem direitos e uma certa limitação do poder político. O constitucionalismo francês, evidentemente, só poderia parir uma teoria do poder constituinte originário como a francesa, que é essa majoritária teoria que nós hoje compreendemos como a teoria de regra do poder constituinte, que olha para esse poder, que inaugura uma nova ordem jurídica e vê nele um fenômeno poderosíssimo, de fato, político, soberano, absolutamente ilimitado, que, rompendo com a ordem anterior, cria uma nova ao seu bel prazer. Por que motivo? Muito simples, né? O pessoal estava cortando cabeças ali, tanto a cabeça do Luís XVI, quanto da esposa dele, quanto de tudo, quanto era rei, de tudo, quanto era monarca, na intenção, nas palavras de Diderot, de enforcar o último rei nas tripas do último padre. Moral da história, o negócio estava muito pesado ali, o pau estava atorando, as cabeças estavam indo para a guilhotina e o negócio estava muito
violento. É claro, porra, nós estávamos falando ali de uma revolução. Moral da história, do ponto de vista da teoria do poder constituinte, aquilo ali só poderia produzir um constituinte originário ilimitado, político, soberano, de fato, que não tem, como o próprio nome sugere, absolutamente nenhuma amarra e de maneira nenhuma tem qualquer tipo de comprometimento com a ordem político-jurídica anterior. Perceba que isso é muito mais facilmente compreensível quando nós olhamos um pouco para o contexto político da época. Porque nós vemos isso, nós percebemos, qualquer um que tenha olhos de ver vai ter a completa noção de que o pau estava torando na França do século XVIII. Era uma revolução, não à toa nós chamamos esse momento na historiografia de Revolução Francesa. Portanto, o constituinte originário que adviria dali só poderia ser um constituinte originário, como esse que é a teoria de regra do constituinte originário que nós conhecemos. Por outro lado, os eventos políticos na Inglaterra aconteceram de maneira diferente, de modo a não produzir uma revolução como se produziu na França, e de modo a parir dali uma teoria de constituinte originário muito mais tradicionalista do que disruptiva. De modo que, se a França construiu uma teoria de poder constituinte originário, que é disruptiva, que diz, olha, o constituinte originário é um poder de fato, soberano, ilimitado, que não tem amarras, etc., rompe com a ordem política estabelecida e cria uma nova, na Inglaterra isso se deu de maneira diferente. A falta de uma revolução semelhante à Revolução Francesa cria nos ingleses uma ideia de constituinte que é tradicionalista e que, portanto, compreende que o ideal é que o constitucionalismo de hoje seja semelhante ao de ontem e o de ontem conserve o de anteontem, que por sua vez conservou o das gerações anteriores. Percebe que isso é uma noção muito mais continuativa do que disruptiva? Advém daqui, então, a ideia de que o constituinte originário ele tem limites e os limites dele são datados tanto geograficamente, quanto temporalmente, quanto politicamente e, sobretudo, quanto histórica e tradicionalmente. As duas facetas, portanto, de um modelo de constituinte originário, tanto disruptivo, no caso do constitucionalismo francês, quanto continuativo ou tradicionalista, no caso do constitucionalismo inglês, deram as bases do que nós chamamos hoje de constitucionalismo moderno. Pela via dos franceses, nos sobrou o direito da civil law, que é o direito de tradição romano-germânica, o que evidentemente tem uma fundamentação política ali, né? Que a intenção da Revolução Francesa primordial era cortar as cabeças da monarquia e, portanto, estabelecer um poder que se pretendia liberal e democrático. Então, quem manda no direito é o povo através de seus representantes que positivarão o direito escrito. Então todo direito advém do que verdadeiramente está escrito, né? E o que não está escrito não vale absolutamente nada. Isso vem, claro, da tradição desde o século V, né? Da recuperação do direito civil romano e etc. Do ponto de vista inglês, sobrou disso o common law do direito comum, que é essa ideia, não, o direito bom é o direito consuetudinário, é o direito costumeiro, que é o direito que já se fez ontem, se fez anteontem, se fez anteanteontem, e se fez desde sempre, e amanhã ele será feito também. E como é que a gente consulta e conhece o direito consuetudinário? Através dos juízes, portanto um direito precedencial, de precedentes, né? Advém daí a ideia da common law, que hoje sobrou pra gente aqui no Código de Processo Civil 2015, numa rebordosa, a duras penas, ainda hoje, tentada inserir a fórceps num país de tradição muito refratária ao respeito aos precedentes judiciais. Moral da história, quando nós falamos do surgimento desse constitucionalismo moderno, o precedente francês é absolutamente importante, ali por volta de 1793, finalzinho do século XVIII, mas o precedente inglês também. Ainda nessa época, a Carta Magna tem uma importância continuativa, e a Carta Magna de 215, né, a Magna Carta, tem uma importância tradicional e continuativa muito relevante. De modo que isso, somado ao constitucionalismo alemão, jamais atrelado a um constitucionalismo social, ou seja, prestativo, em que se compreende que aquele papel liberal advogado pelos constitucionalistas do início do século XVIII não era suficiente para resolver os problemas das pessoas,
ou seja, um constitucionalismo que é um constitucionalismo absenteísta, liberal por essência, né, que não se mete nos problemas. O constitucionalismo alemão ali do início do século XX tenta fazer frente a isso com a ideia de um estado de bem-estar social e de um constitucionalismo que diz, olha, o Estado constitucional não deve somente se eximir, ele deve também prestar positivamente, e sobretudo prestar os direitos sociais, isso ali no início do século XX. Ok, veja você então que aqui estão dadas as bases políticas do que o pessoal gosta de chamar de constitucionalismo em sentido estrito, no constitucional, na subvertente, na subclassificação, quer que seja, ou no momento do constitucionalismo moderno. Moderno porque eis ali, ei-lo ali na irrupção da modernidade. Na França, fruto de um constituinte originário ilimitado, disruptivo, brutal mesmo, que corta as cabeças. Na Inglaterra, né, um constituinte tradicionalista, que um tempo depois vai produzir um específico constitucionalismo norte-americano, que é esse constitucionalismo que nós conhecemos de supremacia judicial, ou seja, supremacia da Constituição equivale à supremacia judicial para dizer os seus tempos. Nós vamos estudar isso um pouco mais na frente. E o constitucionalismo alemão da Constituição de Bem-Estar Social já no início do século XX. É mais ou menos a esse contexto que se dá a alcunha de constitucionalismo moderno. É claro que dá para dar um curso só disso, né? Dá para dar um curso de 10 horas só sobre cada um desses momentos e por aí vai. Mas o meu foco aqui contigo não é exatamente esse momento, é muito mais o que vem depois dessa primeira metade do século XX, que é o que se chama de constitucionalismo contemporâneo ou de neoconstitucionalismo. Há muitos autores que trabalham essas duas categorias como sinonímicas, ou seja, que chamam neoconstitucionalismo e constitucionalismo contemporâneo de mesmas coisas. Há, porém, outros autores, o professor Luiz Roberto Barroso é um deles, que dizem, olha, o neoconstitucionalismo que advém ali como um fenômeno político, um fenômeno social, como um fenômeno jurídico, um fenômeno ideológico a partir da segunda metade do século XX, ele já não é exatamente o constitucionalismo de hoje. Eu particularmente estou de acordo com essa afirmação, embora haja traços muito em comum entre o constitucionalismo de 45 em diante e o constitucionalismo de hoje. Já quase 100 anos passaram, 80 anos, de modo que é muito natural que o que nós praticamos hoje a nível de teoria da Constituição incorpore os dados da nossa realidade odierna. Mas, então, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra, nós somos apresentados a uma nova ideia política de constitucionalismo, que o professor Luiz Roberto Barroso chamará de a ideologia vencedora do século XX. Num certo sentido, eu acho que essa é uma excelente percepção dele. Que reformula um pouco as bases do que até então se compreendia como constitucionalismo. É sobre isso que nós trataremos fundamentalmente a partir desta aula. Moral da história, se nós formos reconstruir brevissimamente, assim, brevemente mesmo, né? Estamos aqui em 15, 20 minutos, um pouco desse histórico da teoria constitucional, da teoria constitucionalista e do movimento constitucionalista, nós podemos fazer isso dessa forma. Um constitucionalismo em sentido amplo dá conta do constitucionalismo primitivo, um constitucionalismo hebreu, de 2000 e tantos anos para trás, de um constitucionalismo antigo, o modelo greco-romano, vai pelo menos aí de Homero, né, que é século IX, até o período helênico, mais ou menos século IV a.C., até disso aí, da derrocada do Império Romano, que é 476 depois de Cristo, até o medievo, com a Magna Carta, tendo o foco central nisso, que se chama de constitucionalismo medieval, 1215, até aí o início da modernidade, quando então nós somos apresentados aquele segundo grupo de teorias constitucionais, que aí sim poderemos chamar de constitucionalismo em sentido estrito, subdividida essa teoria em dois momentos. O constitucionalismo moderno, cujos antecedentes, os núcleos, os pontos principais são o constitucionalismo francês, o constitucionalismo alemão já no início do século XX, o constitucionalismo francês vimos finalzinho do 18 e 19, o
o constitucionalismo alemão, né, no início do século XX, e a ideia inglesa que também se tornará o constitucionalismo norte-americano ali no século XIX. A partir, então, da segunda metade do século XX, nós somos apresentados a esse fenômeno chamado constitucionalismo, que englobará elementos do constitucionalismo liberal francês, do constitucionalismo social alemão e de coisas muito novas. Então, façamos a partir deste momento uma breve viagem de alguns elementos importantes do constitucionalismo contemporâneo ou do neoconstitucionalismo. No geral, você encontra na literatura uma forma muito simples e muito simplória de examinar esse fenômeno. Eu, particularmente, não sou dela muito tributário, mas acredito que ela tem o seu valor do ponto de vista introdutório. Acho que ela serve para não iniciados. Do primeiro ao último resumão de neoconstitucionalismo que você acha por aí, você encontra as seguintes ideias, a seguinte ideia. Neoconstitucionalismo tem 3 marcos teóricos importantes. O marco histórico, que é o seu surgimento e a sua datação no tempo, 1945 para frente, que é realmente o final da Segunda Guerra. Né? Então, o neoconstitucionalismo, nesse sentido, é o constitucionalismo do pós-guerra, ok. Um marco filosófico, que é uma alteração da teoria de conhecimento do mundo e também da teoria de interpretação do direito, da teoria sobre a validade do direito, da teoria sobre a aplicação do direito, sobre a função do direito, da relação do direito com a moral, com a ética, com a política, com a economia, com a justiça e por aí vai. Então, sob esse ponto de vista e num marco filosófico, o neoconstitucionalismo é apresentado como o pós-positivismo ou como a superação do positivismo jurídico. Nós veremos isso aí ao longo dos nossos próximos blocos. E também um marco jurídico no sentido de que o neoconstitucionalismo é identificado com uma nova teoria do direito e especificamente fundamentada na força normativa da Constituição. O marco histórico, o marco filosófico e o marco jurídico são, portanto, as 3 formas tradicionais de lidar com isso. É claro que a depender do autor, você encontra variações e acha também um marco político, você acha também um marco atrelado aos direitos humanos, existe tudo isso. Eu quero, a partir do nosso próximo bloco, vou dividir aqui a nossa aula em algumas partes, te dar uma outra forma de organização do neoconstitucionalismo na sua cabeça, que me parece mais completa, me parece abranger uma enormemente maior quantidade de elementos, tanto históricos, quanto políticos, quanto jurídicos, quanto sociológicos, quanto filosóficos, e me parece ser, de alguma maneira, mais completa, mais didática e mais aprofundada. Então, a partir desse momento, nós já conseguimos compreender que a expressão neoconstitucionalismo é plurívoca, é polissignificativa, e que, portanto, ela tem vários sentidos possíveis. Se nós podemos identificar para esse fenômeno um marco político, um marco histórico, um marco jurídico, um marco filosófico, um marco disso, um marco daquilo, isso já é um excelente indicativo de que a palavra neoconstitucionalismo compreende vários sentidos e que ela pode ser, portanto, examinada a partir de diferentes pontos de vista. Não é por outro motivo que um dos mais relevantes livros sobre o neoconstitucionalismo, do ponto de vista histórico, não se chama neoconstitucionalismo, mas neoconstitucionalismos, do professor Miguel Carbonell, já intuindo ali, algumas décadas atrás, que esse é um fenômeno extremamente complexo e, portanto, de inúmeros sentidos possíveis. A partir do nosso próximo bloco, então, eu quero discutir contigo 6 sentidos para a expressão neoconstitucionalismo. 6 sentidos. O primeiro desses 6 sentidos que nós discutiremos é neoconstitucionalismo como períodos de redemocratização da Europa e de alguns países periféricos. O sentido número 2 para a palavra neoconstitucionalismo é neoconstitucionalismo como surgimento de novos textos constitucionais.
O terceiro sentido, neoconstitucionalismo como uma nova teoria política da separação de poderes. E o quarto sentido é neoconstitucionalismo como uma nova teoria do controle de constitucionalidade. Sobram-nos ainda mais dois. O quinto sentido é neoconstitucionalismo como uma nova teoria da interpretação e da hermenêutica jurídica, nisso compreendida a hermenêutica constitucional. E o sexto e último sentido, neoconstitucionalismo como uma nova postura frente ao direito internacional e, sobretudo, frente ao direito internacional de proteção aos direitos humanos. Eu espero que nessa nossa curta viagem aqui no nosso canal do YouTube do Dedicação, no nosso projeto Alvo Certo, nós possamos ter juntos e de maneira leve, descontraída, num bate-papo aqui, sem pretensão de esgotar o tema, uma visão um pouco mais ampla sobre as possibilidades teóricas que nos fornece esse relevante fenômeno do neoconstitucionalismo. Não deixa de seguir a gente no Instagram, que é o @dedicaçãodelta, onde você fica ligado nos cursos, nas novidades, nas aulas, nas promoções e tudo. O meu é o @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. Tô aqui também, eu e o Dedê, à tua disposição na seção de comentários. Deixa tuas dúvidas, os teus apontamentos quaisquer. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber sempre as novas notificações e vamos mandar o pau na máquina. A gente volta já já com o primeiro desses sentidos da expressão neoconstitucionalismo. Te espero logo, forte abraço, até já.